Então, vamos primeiro para o assunto mais assim, raiz, né? A base desse processo. Por que eu preferi falar sobre conteúdo de fanatismo? O que é o conteúdo de fanatismo, em primeiro lugar? O conteúdo de fanatismo, ele é um conteúdo inconsciente. Tudo que eu vou falar aqui, tá bom? É algo muito inconsciente. Então, você que está chegando agora no Instagram, eu estou também fazendo essa live nesse canalzinho aqui, que eu vou compartilhar, tá? O canal Aprenda Radiestesia. Então, pode ir também e conferir por lá, tá? Então, esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui no YouTube, através de slides, através de imagens, é um conteúdo que ele traz uma tendência inconsciente ao fanatismo. Ele traz um padrão, ou de eu atrair pessoas extremas, ou de eu ser uma pessoa extrema, certo? Então, ele é um conteúdo que ele age de forma ou mental, ou emocional, ou ele age de forma energética, gerando padrões interpessoais ou de radicalismo, ou de fanatismo, ou de tendências a extremismo, certo? Então, esse conteúdo, quando ele está aberto, ele está muito ligado ou com uma memória ancestral religiosa, ou com contratos religiosos que estão no DNA, ou algum perfil de personalidade da pessoa, nesse momento, nessa vida, nessa existência da infância, adolescência, algum momento da vida dela que ela acessou um padrão doloroso, que isso trouxe uma tendência a padrões de fanatismo, e ela acreditou que isso era uma verdade absoluta, e dali em diante ela começou a ter esse padrão de ou é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada, ou me quer ou não me quer, né? Não tem uma paleta de possibilidades, ou é sim ou é não, ou é preto ou é branco total, não existe uma cartela de possibilidades. Então, esse padrão, primeiro, ele está muito ligado com um padrão de ordem religiosa, certo? Ele está muito ligado com um movimento de a pessoa, de forma inconsciente, ela acabar sendo radical com tudo, certo? Então, esse registro de fanatismo, ele acaba afastando as pessoas, certo? Ele acaba, em vez de aproximar, ele acaba afastando. Por quê? Porque exatamente ele traz esse padrão do radicalismo, certo? Então, é a primeira coisa que é importante a gente poder trazer essa consciência, né? E aí, o que esse conteúdo de fanatismo ele pode acabar gerando no campo da pessoa? Ele pode acabar gerando, primeiro, baixa vibracional. É muito comum que a pessoa possa gerar um movimento de a vibração, a frequência dela cair, né? Cai por quê? Por conta dela começar a discutir assuntos que são densos. Já eu vou falar isso mais na frente um pouquinho, tá bom? Se você tiver dúvidas, você pode compartilhar, tá bom? Não se acanhe com isso, tá legal? Então, fique à vontade, você que está me acompanhando aqui, você pode ir tirando suas dúvidas, tá certo? Então, por favor, não se acanhe com isso, tá certo? Bom, então, a baixa vibracional ela acontece por conta da densificação do assunto. Normalmente esses assuntos estão ligados a assuntos polêmicos. Pró-vacina, contra-vacina, pró-máscara, contra-máscara, religião, política, todo e qualquer assunto que traga uma polêmica e que acesse o campo mórfico, isso vai gerar um campo de larva astral, certo? Acessando um campo de larva astral, baixa a vibração da pessoa. Baixando a vibração da pessoa, pode abrir um conteúdo de fanatismo, certo? Mas se for só isso, que não é só, ainda estaria mais ou menos bom. O problema é que isso acaba, além de baixar a vibração, pode vir um campo de personalidades intrusas, que eu vou já falar sobre isso, pode gerar um campo de implantes astrais nocivos, placas, chips, isso pode gerar um campo de magia, ou uma raiva tão grande que essa magia se somatiza no campo de feitiçaria, e isso pode também gerar o campo de larvas astrais, que é o que eu comentei agora há pouco, né? E, obviamente, isso vai desajustar todos os 7 chakras da pessoa, tá certo? Quem está chegando agora no Instagram, eu estou conversando com você em paralelo com o meu canal Aprenda Radiestesia, tá certo?
e estou compartilhando um conteúdo diferenciadíssimo lá. Então, eu, se fosse você, eu iria lá para o YouTube, porque está muito mais didático, está muito mais completo, tá? Eu iria para lá, além de você poder compartilhar também em redes sociais, grupos de WhatsApp, seus amigos, tá certo? Mas você fica à vontade, tá bom? Bom, então, com isso, mediante esse entendimento, a gente traz o entendimento que a melhor coisa que é fazer é não entrar em assuntos de discussão. A melhor coisa que é fazer é não entrar em nenhum tipo de padrão de discussão. Por quê? Porque qualquer padrão de discussão, isso pode gerar um padrão daquilo que as pessoas me relatam nos meus atendimentos, que é um padrão típico de uma drenagem energética. A pessoa, ela relata que ela sente um cansaço, sabe aquele cansaço? Um cansaço inexplicável. A pessoa acordou de manhã, aí ela chega no trabalho, ela chega naquele local, o povo está conversando aquele assunto denso, você sabe o quê, e muitas vezes esse assunto denso acaba gerando muita briga, né? Discussão. Pode ser futebol, pode ser no estádio de futebol, pode ser religião, pode ser política, pode ser qualquer assunto que traga polêmica e densidade, disputa de argumentos. Isso vai, inevitavelmente, gerar um campo de tendência a fanatismo, tendência a larva astral, e aí vem todo um campo mórfico associado, que é extremamente denso. Ok? E aí, com isso, o que acontece? Esse movimento, ele acaba, além de densificar, ele baixa a vibração da pessoa e a própria pessoa acessa um campo mórfico externo para acessar o campo dela. Como ela baixou a vibração, vem um quadro de cobrança espiritual, certo? Então, essa cobrança espiritual, ela tem duas categorias. Essa cobrança espiritual, ela pode ser uma cobrança de impedimento ou pode ser uma cobrança evolutiva. Qual é a diferença, Daniel? A cobrança espiritual de impedimento, ela está muito ligada com uma tentativa de impedir a sua evolução, uma tentativa de impedir que você desperte a sua consciência, uma tentativa de você não acessar uma melhor versão de si, certo? E uma cobrança evolutiva é uma cobrança autorizada pelo Conselho Evolutivo para que você possa evoluir. Só que, como os seres de luz são seres muito elevados em gradiente de consciência, o que eles fazem? Eles autorizam, eles permitem temporariamente que seres negativados gerem um incômodo. É muitas vezes uma crise de ansiedade, é muitas vezes um ataque psíquico, é muitas vezes uma crise de pânico, é muitas vezes um padrão temporário de depressão, muitas vezes um padrão de pesadelo. Então, quando a gente faz uma leitura radiestésica em atendimentos individuais, seja presencial, seja online, não importa, uma das primeiras medições que eu faço é essa, certo? Então, você que é aluno do meu curso de radiestesia, isso é uma dica atualizada que eu quero te passar, tá? Porque isso não estava no curso de radiestesia. Eu estou falando agora para você que é meu aluno, tá? Que já fez o curso comigo. Então, isso é um upgrade para que você possa, na sua medição como terapeuta, ao atender as pessoas, você possa fazer essa medição. Se existe a identificação de cobrança espiritual, você pode fazer essa leitura desses dois parâmetros. Se é uma cobrança de impedimento à evolução, ou se é uma cobrança evolutiva para a pessoa ter um sacode e a pessoa despertar para a vida. Sabe aquela pessoa que ela está parada no tempo? Que ela está dormindo no ponto? Em vez dela sair para trabalhar, ela fica parada no tempo? Sabe aquela pessoa que, em vez de ela poder pegar um tempo no final de semana para ela ler um livro que vai trazer um despertar de consciência, ou ela poder fazer um estudo de tomada de consciência, ela fica todo sábado e domingo, ela só quer sair para balada, ela não quer saber de se conectar em ajudar o próximo, ela não quer saber de ela entrar em meditação, ela não quer muitas vezes ela entrar no movimento de dedicar 1 hora por semana ou por mês para estudar uma tomada de consciência. Aí o que é que o amparador dela faz? Vamos sacudir essa pessoa, vamos fazer essa pessoa despertar a consciência. Porque o nosso amparador ele é só amor, ele é só respeito e entendimento. Só que
o amparador também ele tem um comprometimento com o conselho maior de fazer aquela consciência, aquela pessoa, ela evoluir. Ela tem um propósito, só que ela se esqueceu, né? Muitos de nós nos esquecemos. E aí o amparador, muitas vezes, ele acaba dando esse sacode. E aí entra esse processo de cobrança espiritual evolutiva. E aí, nesse momento, pode ser que isso também aconteça. Tá certo? Isso são situações e contextos, cenários que podem vir a acontecer quando a pessoa acaba não vigiando seus padrões de pensamento, não vigiando seus padrões de conduta, entrando em desgastes, e muitas vezes esses desgastes acabam gerando padrões não saudáveis, gerando padrões tóxicos para ela e para o planeta, para o coletivo. Né? E o que a gente tem mais cocriado ultimamente? Para pensar. Eu queria que vocês comentassem aqui, por gentileza. Você que também está no Instagram. O que a gente mais tem parado para cocriar? São pensamentos bons, evolutivos, ou são padrões negativos e tóxicos? Comenta aqui embaixo, por favor. O que mais nós, como seres humanos, a gente tem cocriado? São padrões evoluídos? São padrões tranquilos? Ou são padrões que muitas vezes baixam a nossa frequência, a gente acessa conteúdos densos? Escreve aqui embaixo. Como você tem lidado com a sua cocriação? Como você tem lidado com a sua cocriação? Fala para mim. Responde isso. Como você tem lidado com a sua cocriação? De forma tranquila, evolutiva? Ou você tem cocriado coisas negativas, coisas densas ao seu entorno? E sabe qual é o primeiro parâmetro para que você possa cocriar coisas positivas? É você parar de ouvir coisas negativas. O melhor padrão para que você possa evoluir e você cocriar coisas boas é você cortar as ligações vibracionais densas. E que muitas vezes estão na televisão. Porque existe uma mídia que todo dia insiste em negativar nosso campo energético. Todo dia existe uma mídia que está trabalhando diariamente para que possa baixar o gradiente coletivo, do inconsciente coletivo, para que você, eu ou qualquer pessoa que não esteja num padrão de vigilância possa baixar a vibração. E aí, nessa hora, acontece exatamente isso aqui que eu estou compartilhando aqui no YouTube. Padrões de personalidades intrusas acabam vindo por conta da nossa invigilância. Não é por conta, simplesmente porque, eu sou a vítima, ó Deus, ó céu. Não. Tudo é questão de ressonância, certo? Então, se uma pessoa está com dificuldade para dormir, se uma pessoa está com um padrão de ansiedade ou crise de ansiedade, se a pessoa está com um padrão de insônia, existe algum padrão psíquico, mental, emocional ou espiritual que precisa ser olhado, validado, entendido para quê? Para que a pessoa ela possa mudar. E aí, nessa hora, meu amado, minha amada, existe muito essa hora da cobrança espiritual evolutiva. Porque o nosso próprio amparador, ele pode autorizar isso. Entende? Para quê? Para que a pessoa mude o padrão. Para que ela mude, pare de ficar criando coisas densas, negativas, tóxicas, para ela e para o planeta, e ela comece a vibrar num padrão mais saudável. Tá certo? Então, essa tomada de consciência que é importante. E aí, junto com isso, podem vir esse padrão aqui, ó, conhecido como larvas astrais. O que são larvas astrais? São miasmas. Miasmas que podem estar associados à política, podem estar associados à religião, podem estar associados com pró-vacina, contra-vacina, pode estar associado a padrões de futebol, cemitério, morte, assuntos de sofrimento, hospitais, motéis, Daniel, motéis, acredite ou não, já atendi casos que a pessoa foi para o motel e acessou um monte de energia densa lá e ficou bem mal, bem vampirizada. Não foi pela troca sexual, foi pela questão do ambiente. Se você, por exemplo,
gosta de ir para casa de swing, vou respeitar e tá tudo certo, tá bom? Mas do ponto de vista energético, locais que tem casas de swing, motéis, hospitais também, viu, Ana Cristina? Com certeza. Eu digo até que hospitais, o campo energético de hospitais é até mais denso do que de cemitério. Pode ter certeza. Por quê? Porque lá todo dia alguém desencarna e todo dia tem alguém sofrendo de dor. Ou de alguém que desencarnou, ou de dor porque alguém está com a saúde abalada. Né? Prostíbulos também. Então, todos esses locais, saunas também, certo? Saunas, Daniel? Sim, porque infelizmente, você que é homem sabe o que eu estou falando, né? A pessoa vai para uma sauna, não é só para pegar uma sauna a vapor, né? Vamos ser condizentes. Então, esse movimento da energia sexual desenfreada gera um campo de promiscuidade que acaba ativando lavas astrais naquele local. Então, faz sentido, viu, Ana Cristina? Ela falou que já me senti muito mal em hospitais. Faz sentido. E aí, para isso, você precisa criar um campo de proteção, certo? Você precisa criar um campo de Merkabas. Você precisa criar um campo de cocriação mental ao seu redor, baseado na geometria sagrada, para que você possa evoluir. O Tiago Ribeiro colocou aqui, muitas vezes padrões ruins de crenças limitantes aprendidas na religião e nos abusos das pessoas interesseiras e perversas. Faz sentido, Tiago. Gratidão pelo seu compartilhamento, tá? Só o Tiago teve a coragem de falar. Oh, meu Deus. O resto tudo tá acanhado. O resto tudo tá tudo, todo mundo acanhado, acanhadinho. Bom, então, diante disso, é importante você entender o seguinte, que na hora que a gente baixa a nossa vibração, a gente acaba acessando esse campo. Somos nós que acessamos, tá certo? É importante você entender isso. Somos nós que damos essa permissão ou somos nós que barramos esse acesso? Tudo vai depender de nós, ok? Então isso é a primeira coisa que é importante. Entendendo isso, a gente consegue fechar ou acessar esse campo de larvas astrais. Esse campo de larva astral, ele é muito denso, ele acaba drenando o nosso campo energético. Existe um gráfico na radiestesia que se o duplo etérico, que é o campo energético da pessoa, estiver abaixo de 50%, numa escala que vai de 0, que é o menor indicador, 100% o maior, se tiver abaixo de 50%, a pessoa já começa a ter um problema crônico, que vai somatizar no corpo físico. Se esse percentual estiver abaixo de 25%, o que pode acontecer? A pessoa pode entrar no estado gravíssimo. E se chegar a 0, a pessoa parte para outro plano, porque não tem mais duplo etérico, não tem mais o corpo energético, não tem mais vitalidade, e a pessoa acaba desencarnando. Foi assim que aconteceu com muitas pessoas a nível energético por conta do Covid-19. Por quê? O Covid-19 também tem um campo de larva astral. Então eu tenho atendido muitas pessoas, aparentemente com um resfriado, e que tem uma questão biológica ali, é fato isso, ela vai ter que tomar remédio em alguns momentos, ela vai ter que tomar água, algum dipirona, orientado por um médico, tá tudo certo. Ela vai precisar descansar, se alimentar, mas existe também um parâmetro energético de larva astral na medição do campo. E é nessa hora que, se a gente não limpar esse campo de larva astral, a pessoa fica ali 5, 6, 7 dias sendo drenada energeticamente. Ao contrário de quando a gente faz a correção no campo dela, a gente consegue tratar a gripe, o tempo de expansão dela, que fica de 5 a 7 dias em média, reduz para 1 a 2 dias. Certo? Então, não é que a pessoa não vai gripar, ela pode gripar, mas quando a gente faz uma correção apométrica na pessoa, o tempo de recuperação é muito mais rápido. É absurdo, entendeu? É impressionante. Bom, então falamos de lavas astrais, né? Agora vamos falar de um outro assunto que pode vir quando a pessoa insiste em falar sobre assuntos densos. Campos de magia. Você que está me acompanhando aqui no Instagram, eu recomendo você vir aqui para o YouTube, tá certo? E chama as pessoas, convida os seus amigos e amigas, clica aqui no link, tá? Você que já está aqui no YouTube, clique em compartilhar, manda para um grupo seu de WhatsApp, manda para um amigo, para o seu companheiro, para sua mãe, para o seu irmão que tiver abertura para isso, que esse assunto ele é bem interessante, tá certo?
Bom, e aí a pessoa insistiu em continuar falando sobre assuntos densos. Ela continuou insistindo em falar sobre política, ou sobre religião, ou sobre futebol, ou sobre pró-vacina, contra vacina, pró-máscara, contra máscara, e assim por diante. Aí o que acontece? Começa a baixar a frequência, e aí a pessoa que está entrando em discussão vai começar a falar assim, mas aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é aquilo lá, você está entendendo, né? E aí, o seu campo de vibração ele já está baixo, e aí ela começa a conjurar, ela começa a mentalizar, ela começa a cocriar, ela começa a conjurar decretos para o outro, ou na frente, ou nas costas da pessoa. João é feio, João, eu quero que o João toque o pé na pedra, eu quero que o João, aconteça isso com ele, e assim a pessoa vai cocriando várias coisas negativas. Isso é magia. Se você não sabia, eu quero que você saiba disso, tá? Magia é todo e qualquer padrão de pensamento ou decreto feito. Tem uma professora minha que ela fala que o nosso planeta devia se chamar Planeta Magia, porque todo dia as pessoas cocriam coisas negativas. Todo dia as pessoas cocriam um campo mental denso. Todo dia as pessoas falam um monte de coisas. Eu vou ser um pouco duro, tá? Lixo. Ela fala lixo da boca dela, lixo energético. Então, isso é magia negativada. Se você não sabia, é importante você ter esse entendimento para que você venha parar de cocriar coisa negativa, certo? Para que a gente possa parar. Quando eu entendi isso, alguns anos atrás, eu parei de falar qualquer coisa negativa. Se for para falar, que a gente possa refrear a língua, porque isso para de cocriar. Aqui tem um chakra laríngeo, certo? Esse chakra laríngeo ele é um chakra de cocriação. Então, se ele é um chakra de cocriação, ele pode cocriar coisas boas e pode cocriar coisas não tão boas. Mas tudo depende da nossa cocriação. E aí o mestre falava mais ainda, que possamos não só deixar de falar, mas deixar de pensar coisas negativas, certo? Porque o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. E além disso, o que contamina não é o ato da pessoa, mas a nossa maldade em olhar aquele ato, certo? Muitas vezes a pessoa está fazendo um movimento, ela fazia um movimento que era dela, mas a nossa maldade muitas vezes cria um campo que não existe. Vou dar um exemplo só para você poder entender isso direitinho, tá? Eu gosto muito de ler histórias de pessoas de sucesso. E falando sobre a biografia de Chico Xavier, ele tinha um propósito de levar o evangelho para as pessoas em todos os locais. E ele pregava o evangelho para prostitutas, em prostíbulos. Então, era um dos locais mais inesperados para uma pessoa dita de luz fazer isso. Só que tem um detalhe, ele ia com um propósito claro, sério, um propósito corrigido de levar a luz e a consciência para aquelas moças, para aquelas pessoas. São seres humanos, entendeu? Então ele tinha esse entendimento. Então, no local mais inóspito, o local mais que eu acabei de falar, que é um local que é cheio de larva astral, Chico Xavier era exatamente lá que ele propagava o evangelho. Entende? Então, se a pessoa tinha uma má intenção, a má intenção estava na mente da pessoa. A má intenção, a malícia estava na mente da pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas julgavam ele e jogavam magia. Pessoas que não tinham a clareza mental, não tinham o propósito que eles tinham. Entende? E aí, ela acaba gerando esse campo de magia. Então, além dele ter que dedicar energia para ele levar um propósito de evolução para aquelas pessoas, ele ainda tinha que proteger o campo dele para não ser lapidado de campos de magia negativado. Por quê? Porque as pessoas intencionavam essa maldade. A maldade está muitas vezes na pessoa. A maldade muitas vezes está na malícia das pessoas. Então que a gente possa, você que está me acompanhando, a gente possa parar de cocriar coisa negativa, certo? A gente cocria muita coisa negativa todo santo dia, certo? Então, que a gente possa reduz a televisão, reduz o telejornal, reduz aqueles programas negativos, entendeu? Porque isso acaba densificando o nosso campo mental. Se eu entendo que tudo é mental
e o meu campo mental, ele é o agente gerador de cocriação, então que eu possa me alimentar de assuntos leves, assuntos suaves. O que você acha de repente, você almoçar escutando uma música clássica? Olha que coisa maravilhosa. Você ingeriu o alimento e mantrando junto com a vibração da música clássica, e essa vibração de alta frequência, ela imantrar o alimento. Já pensou essa possibilidade? Medite sobre isso. Que tal você, de repente, fazer uma oração todo dia antes de almoçar, antes de jantar, e em cima do alimento você fazer uma imantração energética? Simples, coisa de 1 minuto, 30 segundos. Já pensou você fazer isso todo dia? Será que o seu campo energético e físico e saúde, seu e da sua família, melhoraria se você fizesse isso com frequência? Desligando a televisão de assuntos densos, você vai estar começando a cocriar o lado positivo da magia, que é a magia da cocriação. Porque se essa cocriação de pensamento ou de decreto for positiva e for boa para todos, isso se torna um campo positivado. Certo? Então que você possa meditar sobre isso. Tá bom? Quem está aqui no Instagram, seja muito bem-vindo, tá? Eu estou fazendo uma live com materiais diferenciados no meu canal no YouTube, que eu vou compartilhar aqui, Aprenda a Radiestesia, tá bom? Então vai lá, aparece lá e compartilha. E você que está aqui no Instagram, clica aqui no coraçãozinho, chama as pessoas, tá bom? E vai chamando, para a plataforma poder entregar mais, beleza? Continuando aqui, falamos sobre campos de magia, falamos sobre personalidades intrusas, falamos sobre larvas astrais, certo? Vamos falar agora dos 7 corpos sutis. Então, o que são esses corpos sutis? São exatamente as interfaces. Além do corpo físico, que é o que a gente pega e vê, existe um duplo etérico, que é um corpo etérico, uma interface que é onde estão os chakras, o campo energético, que eu falei agora há pouco, que as larvas astrais acabam drenando ela. Existe um corpo astral, que é o nosso campo emocional, que é o que mais é movido, mexido, quando a gente está com raiva, quando a gente está com vibrações negativas. Por quê? Porque ele é o que é um dos mais influenciados, é o astral. Junto com ele, o mental inferior, que são os pensamentos de baixa vibração, pensamentos de escassez, pensamentos de medo, pensamentos de raiva, frustração, vingança, padrões de ódio, ressentimento e assim por diante. Tudo está ligado no mental inferior, certo? Entre o corpo causal e o mental inferior, existe um corpo que não está nessa estrutura de 7 corpos, mas de 32 corpos, que é o corpo mental superior. Esse corpo mental superior, ele acessa quando a gente traz padrões de consciência e entendimento. Então, ao eu estar conversando com você neste momento, o seu mental superior está sendo ativado. Você sabia disso? Você sabia disso? Pois é. O seu mental superior está sendo ativado só pelo fato de eu estar conversando sobre todo esse assunto. Por quê? Porque ele está sendo corrigido, ele está sendo trabalhado, a consciência, a tomada de consciência. Só o fato da gente poder conversar sobre isso, você tem um gradiente. Ana Cristina, o canal Aprenda a Radiestesia, lá no YouTube, certo? É só você escrever do jeito que está aqui, @Aprenda a Radiestesia, lá no YouTube, tá certo? Alguma dúvida? Compartilha comigo. Show de bola, Ana Cristina. Sempre pedi, já fiz isso com os alimentos, e alimentos que iriam me fazer mal, depois vomitei. É isso mesmo. Quando o alimento está na frequência ruim, o corpo rejeita. Sou muito franco e confiante, mas não tenho a leveza de anos atrás. Não quero me passar por vítima. Porém, fizeram tantas maldades comigo que hoje estou só a reclamar. Quero ser leve novamente. Tiago, eu sugiro para você que você possa trabalhar a terapia tântrica, certo? Esse relato é um relato de couraças. É um relato de um corpo que foi lapiado por muitas dores, sofrimento, e a gente acaba criando couraças, certo? Então, eu sugiro a você, eu não sei se você mora aqui em Fortaleza ou outra cidade, mas se na cidade que você morar tiver um terapeuta tântrico que possa te acompanhar, eu recomendo que você possa buscar um terapeuta homem ou mulher, que você sinta mais à vontade, e você buscar trabalhar a terapia tântrica. Caso você tenha mais dúvidas, depois você pode conversar comigo no privado, tá bom?
continuando aqui a nossa live, esses corpos sutis, eles são trabalhados no processo apométrico, né? Você que está aqui no YouTube, eu sugiro para você que você possa fazer uma sessão de apometria, para você se cuidar, entendeu? Para você poder se cuidar e poder limpar tudo isso que eu acabei de falar. Campos de magia, campos de feitiçaria, personalidades intrusas, cobrança espiritual de impedimento à evolução, cobrança espiritual evolutiva, larvas astrais, registro de fanatismo, desajustes do campo energético e muito mais, certo? Então a apometria ela consegue trazer essa limpeza, tá certo? E obviamente os chakras, né? Os chakras, aqui dá para fazer uma live só sobre chakras, porque é muito assunto para falar, e aqui nessa live não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas de uma maneira mais básica, quem está aqui acompanhando no YouTube, o chakra básico ele está muito ligado com a energia sexual, a energia da vida. E o nosso chakra básico ele tem uma usina energética. Se você não sabia, você está sabendo agora, certo? O nosso chakra básico ele é uma usina geradora de energia. Ele é uma usina tão poderosa que ele é capaz de gerar vida. E é por isso que a gente acaba gerando vida, né? Você, mulher que está me assistindo, o seu corpo gera vida com a junção do espermatozoide junto com o óvulo, junto com a energia vital que está alojada no primeiro e segundo chakra. Porque a energia está em movimento, né? Então ela está ali vibrando entre o primeiro e segundo chakra. Então essa energia da vitalidade, da sensualidade, do feminino, do masculino, ela está diretamente ligada com cada órgão associado, certo? E o primeiro e segundo chakra estão diretamente ligados com a energia sexual, certo? Então, exatamente por isso, porque é uma energia muito forte, muito positiva, seres negativados acabam querendo drenar essa energia sexual. Exatamente porque ela é uma das mais fortes, mais próximas do nosso campo físico. Se você não sabia, existe uma energia chamada ectoplasma, que é um subproduto da criação da energia sexual. Então, a energia sexual é a usina, junto com o líquido, gera próximo do plexo essa energia chamada ectoplasma. Então essa energia ectoplasma ela é um mix de um gás junto com líquido, junto com energia. Então é um mix meio volátil, meio gás, meio água, meio energia. Então esse mix chamado ectoplasma, ele é a nossa moeda de troca, né? Seres que não têm forma física querem se alimentar dessa moeda de troca, porque eles não têm essa capacidade de geração. Então, dentro do campo mais negativado que tem, os donos do poder são aqueles que têm mais usinas de drenagem, de captação e vampirismo energético de ectoplasma. Certo? Então, nós que somos seres vivos, nós temos uma função importantíssima. Se você não sabia disso, você começa a saber a partir de agora, que é sermos seres agentes de cocriação positiva. E utilizando esse ectoplasma, a gente pode gerar um campo muito poderoso de cocriação mental, emocional, energético, espiritual e físico. Então, existem técnicas poderosas que podem gerar essa cocriação, certo? Isso eu vou falar isso em outras lives mais para frente. Mas o que eu quero ficar gravado para você é que você entenda que nós podemos gerar energia através do chakra básico. E essa geração de energia, ela muitas vezes ela é desperdiçada, ela é drenada para outros fins, para outros locais, né? Quem já tem me acompanhado viu que eu fiz uma live há algumas semanas atrás sobre vício de pornografia. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se masturba assistindo aquilo lá, não dá nem para chamar aquilo de filme, porque chamar de filme seria até um ultraje a um diretor de cinema profissional que faz um filme de verdade. A pessoa que assiste um vídeo de pornô e se masturba, a energia dela não fica com ela. A energia vai para aquele campo mórfico. E com ela vem um campo de larva astral, vem um campo de obsessão e energias de personalidade intrusa. E vem também um campo de implantes, chips e hologramas, certo? Tudo isso vem com o campo quando a pessoa acessa a pornografia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é exatamente baseado na energia sexual. Isso que eu estou falando aqui, certo? São os acessos de drenagem energético que nós produzimos, mas muitas vezes a gente não tem essa clareza, a gente não tem essa consciência, tá certo?
Seguindo aqui, nós temos o chakra cardíaco, que é a nossa conexão do afeto, conexão do amor. Esse chakra, ele é a conexão do amor, de eu dar e receber amor, e que também se conecta com o chakra básico. Uma das propostas do Tantra, que é a sexualidade sagrada, é através da respiração eu me conectar com o meu chakra lá do vermelhinho, chakra básico, conectar com o segundo, terceiro e quarto chakra, e fazer com que essa energia ela possa ser subida, sutilizada. Isso, meu querido, é a proposta legítima e verdadeira do Tantra, certo? Isso, minha amada, é a proposta legítima e verdadeira do Tantra. É fazer com que essa energia ela venha sutilizar, fazer com que ela venha subir, certo? Seguindo por essa linha de raciocínio, a gente pode entender também que discutir sobre política pode gerar tudo isso aqui que eu vou explicar. Ó. Nessa semana e semana passada, eu atendi 5 pessoas, certo? Entre essa semana e semana passada, eu atendi 5 pessoas que elas discutiram em redes sociais sobre política. Não foi nem presencial, tá? Ela estava discutindo em alguma rede social e ela estava discutindo. Um estava no partido A, o outro estava no partido B, e aí começou aquele bate-boca, aquela coisa toda. E aí, na medição do campo, mostrou que a frequência dela estava baixa, mostrou registro de fanatismo no nível máximo, mostrou chips e implantes astrais nocivos, eu vou já falar sobre isso, mostrou personalidades intrusas ligadas à cobrança espiritual. E aí entrou uma cobrança espiritual, no caso dela, de impedimento à evolução. Mostrou campos de magia no campo dela. Não tinha feitiçaria, tinha campo de magia. Por quê? Porque a outra pessoa começou a cocriar. Essa pessoa é um filho daquilo. Esse aqui é um filho daquilo lá. E a frequência dela estava baixa, aquela cocriação entrou como uma flecha energética. Certo? Entrou também larva astral. Entrou também desarmonia dos 7 chakras. Olha quanta coisa veio porque a pessoa foi discutir sobre política no campo. Aí, moral da história. Essa pessoa, ela não estava conseguindo dormir, ela estava tendo pesadelo, ela estava tendo acessos, ela é mais sensível, ela estava tendo acessos de portais no quarto dela, ela estava tendo pesadelos, já falei, né? Ela estava com crise de ansiedade, e ela não sabia por quê. Quando a gente foi fazer a leitura, o diagnóstico energético através da radiestesia, a gente identificou tudo isso e conseguimos fazer uma limpeza apométrica que sutilizou isso, e dentro de 24 a 48 horas, ela começou a dormir melhor, ela começou a entender o processo, e obviamente, o mais importante, ela trouxe a consciência, para que ela não viesse a repetir aquele padrão, certo? Então, você, meu amado, minha amada, eu quero trazer esse clamor, tá? Não perca seu tempo conversando sobre política. Nem você vai convencer aquela pessoa, e nem aquela pessoa vai te convencer, porque você já tem uma opinião formada, certo? Você pode ter a sua opinião formada, tá certo? Mas você não precisa ficar explicando, nem justificando, nem tentando convencer o outro. Guarde isso para você, certo? Essa é a minha dica de terapeuta, de amigo, certo? Para você que está me assistindo. Poupe a sua energia. Sua energia ela é muito valiosa para você desperdiçar com quem não está aberto para isso. E mesmo que esteja com alguém que esteja aberto, mesmo que seja alguém que compactue com o mesmo partido que você tenha, ainda assim eu recomendo que você não acesse o assunto. Por quê? Porque vai acessar exatamente esse campo disso aqui, ó. Larva astral. Mesmo que você acabe falando simplesmente por falar, você ainda vai estar acessando um campo de larva astral, certo? Quem está aqui no Instagram, que chegou agora, eu estou compartilhando essa live com assuntos diferenciados no meu perfil no YouTube, Aprenda Radiestesia. Vai lá, você vai aprender muito lá. Vem para cá, tá certo? Então, é um processo de aprendizagem, tá certo? É muito importante, você, meu querido, você, minha querida, que está assistindo, você de repente pode estar pensando assim, poxa, Daniel, mas eu vou guardar para mim, será que eu vou deixar de ter um senso de posicionamento, de argumento,
Não, você pode ter o seu posicionamento. Você pode ter, tranquilamente, tá certo? Mas isso não quer dizer que você tem que entrar em desgaste. Você não tem que entrar em nenhum tipo de confusão ou confronto. Evite confronto, certo? O melhor confronto é aquele que não existe, tá certo? Então isso vai te ajudar a você evitar um campo de larva astral, isso vai te ajudar a evitar um campo de personalidade intrusa, de cobrança espiritual evolutiva, de cobrança de impedimento da sua evolução. Isso vai te evitar um campo de magia, isso vai te evitar um monte de coisas, e abertura de conteúdos, como principalmente o conteúdo de fanatismo, que é esse padrão inconsciente de extremismo, de radicalismo, certo? Que está muito ligado com contratos religiosos, ou ancestrais, ou dessa existência, dessa vida, tá certo? E aí, é nessa hora que a apometria ela pode ajudar bastante, porque ela pode ajudar a limpar esses campos intrusos, campos de magia, implantes e chips. Daniel, o que, que são implantes e chips? A minha cabeça já está aqui fervendo de tanta coisa. Implantes e chips são artefatos nocivos que podem atuar no nosso campo através de impulsos neurais que acessam nossa rede neural no duplo etérico, aquela interface energética e emocional, e que são feitos por seres negativados, seres que não têm o menor tipo de escrúpulo, não têm o menor tipo de ética, têm muito conhecimento, mas eles acabam criando esses implantes para aumentar a drenagem e a vampirização energética, exatamente do chakra básico, nosso campo de vitalidade energética. Deu para entender? Então, Tiago, acesso a portais, o que é isso? Portais são portais interdimensionais de acessos de diversos seres negativados que vão acessar o campo energético daquela pessoa ou quando ela está dormindo ou quando ela está na vibração baixa, exatamente para fazer uma drenagem energética maior no campo dela, certo? E tem alguns seres que são tão negativados que eles, não o suficiente, eles não querem só vampirizar, eles querem desvirtuar a pessoa do propósito evolutivo dela. E aí eles abrem portais, colocam implantes, e esses implantes tiram a pessoa do propósito evolutivo, certo? Então, não basta só vampirizar. Além de vampirizar, eles ainda tiram, desvirtuam o propósito de evolução daquela pessoa, às vezes por toda uma encarnação. Tá certo? Então, para você ver como esses implantes são nocivos para o campo da pessoa. Então, mais uma vez, não vale a pena você discutir sobre política, sobre religião, sobre futebol, sobre nada que vá trazer discussão polêmica ou baixa da sua energia. Não entre nesse risco. Não vale a pena, tá certo? E são muitos assuntos para a gente poder falar, né? Não dá tempo para falar tudo isso de uma vez nessa live. Existem muitos mais assuntos que eu poderia estar falando sobre a apometria, tá certo? Sim, sim, Nanda, com certeza. A apometria, ela ajuda exatamente a, não só a remoção, transmutação de chips nocivos, ou implantes, ou placas astrais nocivas, mas também muito mais do que isso. Limpeza de campo de magia, personalidades intrusas e assim por diante, tá certo? Tudo que eu falei aqui na live, a apometria, ela consegue limpar e muito mais. Correção de conteúdos ancestrais, memórias de contratos religiosos, contratos de fanatismo, conteúdos de fanatismo e muito mais, tá certo?